saiba a história do Plano Collor, aplicado em 1990 no Brasil, a qual ocasionou o confisco da poupança. Nesse vídeo você vai entender o que acontecia economicamente na época, qual foi o objetivo desse confisco, quais aplicações foram confiscadas e se seria possível acontecer isso de novo. Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo. O confisco da poupança aconteceu quando o então presidente Fernando Collor de Mello decretou em 16 de março de 1990 o congelamento de todas as contas bancárias do país. Com isso, o governo esperava acabar com a hiperinflação e a estabilidade da economia. No entanto, o confisco afetou diretamente a população, que ficou sem dinheiro para pagar até mesmo as contas mais básicas. Embora o objetivo do confisco fosse acabar com a hiperinflação, ele não teve o efeito esperado pelo governo. Além de não conseguir acabar com o aumento generalizado dos preços, o confisco da poupança fez com que a população perdesse a confiança no governo e na economia. Nesse contexto, o confisco da era Collor foi um verdadeiro fracasso. Marcou uma época na história do Brasil e deixou um legado negativo para a população. E para você entender melhor essa história, a gente vai começar com o nosso primeiro tópico, que é qual era o contexto macroeconômico daquela época. E para entender o contexto econômico da época, precisamos rememorar a década anterior. O período entre 1980 a 1989 era conhecido como a década perdida, uma designação para uma época de forte crise financeira em toda a América Latina. No Brasil, a crise começou no início dos anos 80 e afetou severamente a economia de todos os estados. O país estava endividado com o exterior e houve uma grande queda nos níveis de produção e investimento. Além disso, a década de 80 foi marcada por grandes déficits fiscais e volatilidade inflacionária e cambial. A década perdida terminou com a implantação de medidas de austeridade que levaram à recessão e o aumento da pobreza. Para resolver esse problema, o governo brasileiro lançou mão de vários planos e estabilização econômica para combater a inflação e promover crescimento econômico. Entre 1986 a 1989, foram implementados 3 planos de estabilização da economia: o Plano Cruzado, o Plano Bresser e o Plano Verão. Mas nenhum deles obteve sucesso em controlar a inflação de forma consistente. Em meio a esse cenário, o Fernando Collor de Mello assumiu a presidência em março de 1990, diante de um contexto de hiperinflação e economia estagnada. No dia seguinte à posse do presidente, 16 de março de 1990, o Plano Collor primeiro foi lançado. Qual era o objetivo? O plano foi um programa de estabilização econômica criado para combater a inflação galopante que assolava o país naquele período. Para isso, ele estabeleceu uma série de medidas que foram anunciadas na televisão e pegou o país de surpresa. A ministra Zélia Cardoso de Mello, que comandava a equipe econômica do governo, foi responsável por fazer o anúncio de pacote de decisões econômicas que continham 21 medidas provisórias. Entre as medidas previstas no plano, a que ficou mais conhecida foi o sequestro da liquidez, também conhecido como o confisco da poupança. Por meio dele, todas as aplicações que ultrapassassem o limite de 50 mil cruzados daquela época, equivalente a cerca de 12 mil reais hoje, seriam bloqueadas por 18 meses. O valor retido seria devolvido em cruzeiros em 12 parcelas acrescidas de juros de 6% ao ano. A intenção de Collor era restringir os fluxos de dinheiro e realizar uma desmonetização ordenada e lenta da economia. Essa medida controversa tinha como pretexto acabar com a inflação em apenas uma tacada. Afinal, a inflação na época alcançava 80% ao mês, o que dificultava muito em qualquer planejamento financeiro. Sendo assim, um principal argumento do governo a favor do confisco da poupança é de que a medida seria necessária para impedir o colapso da economia. Segundo essa perspectiva, o confisco seria um sacrifício necessário para salvar a economia de um colapso total.
Além disso, alguns discutem que a medida seria uma forma de redistribuir a riqueza da economia de forma mais justa, uma das pautas defendidas na campanha eleitoral de Collor. Ao conter a inflação elevada frente aos planos de estabilização, o bloqueio da liquidez por prazo tão longo combateria 3 grandes problemas: a rápida monetarização da economia e aquecimento da demanda após uma forte desinflação, a alta liquidez dos títulos financeiros, a moeda indexada, e o crescimento da dívida mobiliária interna. A medida visava evitar as pressões sobre o consumo e retomar a capacidade do Banco Central de fazer uma política monetária ativa. Assim, o Bacen não ficaria mais à mercê do mercado financeiro e da necessidade de jogar para frente a dívida pública, o que foi de fato implementado nessa época. Ao mesmo tempo em que o governo sequestrava a liquidez da economia, o Plano Collor congelou os preços de bens e serviços e também os salários. Além disso, o governo promoveu uma grande reforma administrativa que enxugou a máquina pública e reduziu o número de ministérios de 23 para 12 órgãos. Caiu também as restrições às importações, o que abriu o mercado brasileiro aos produtos importados. Diante desse panorama, o plano obteve êxito de reduzir, ao menos nos primeiros meses, a inflação para cerca de 10%. Porém, isso foi conseguido a um alto preço. Ao deixar o país praticamente sem dinheiro, o confisco da poupança jogou a economia em uma grave recessão. O PIB caiu de 7,8% no segundo trimestre de 1990, fechando o ano com uma queda de mais de 4%. A medida teve um efeito extremamente negativo sobre a população. Com a redução do poder de compra, as pessoas passaram a ter cada vez menos dinheiro para gastar em bens e serviços. Isso levou a uma diminuição do consumo e, consequentemente, um aumento no desemprego. A medida levou à diminuição da confiança do público na economia e, como resultado, um aumento da incerteza dos níveis de pânico. Sem dinheiro, os brasileiros mudaram seus hábitos de consumo e muitos empresários não tiveram como honrar seus compromissos. A situação também gerou graves consequências até hoje, não superadas por muitos. Era comum nos noticiários da época notícias sobre pessoas com crises de pânico e depressão, levando até mesmo muita gente ao suicídio. E quais aplicações foram confiscadas? Bom, engana-se quem acha que apenas as cardenetas de poupança que sofreram com as retenções naquela época. De fato, o governo chegou a retirar cerca de 80% do dinheiro aplicado, não só da poupança, mas também em contas correntes. Aplicações financeiras como CDBs e fundos de renda fixas também ficaram retidas no Banco Central por 18 meses. A estimativa é de que o governo tenha confiscado o equivalente a 100 bilhões de dólares. Isso significava 30% do produto interno bruto, o PIB, na época. Vale lembrar que após o anúncio do confisco, foi decretado um feriado bancário de 3 dias. Quando os bancos retornaram às atividades, a população em peso queria sacar o máximo possível da caderneta de poupança. A consequência disso foi um forte problema de liquidez, já que os bancos não tinham dinheiro suficiente para atender às demandas de todos. Bom, seria possível isso acontecer atualmente? O confisco da poupança foi uma medida injusta e extremamente prejudicial para a economia brasileira. Além de gerar grandes perdas para os investidores, também contribuiu para um aumento da inflação e do endividamento das famílias no médio prazo. O sistema produtivo também foi fortemente impactado. Nesse sentido, era possível observar na época a paralisação na produção de muitas indústrias, demissão em massa, férias coletivas, redução na jornada de trabalho, atraso no pagamento de dívidas, entre outros milhares de problemas. Por conta dessa profunda desestruturação na economia, muitas pessoas hoje em dia ainda temem que uma situação como aquela possa repetir. No entanto, juridicamente falando, o confisco da poupança é impossível de ocorrer. Isso acontece porque em 2001 houve uma aprovação da emenda constitucional
32. Ela proíbe o sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro dos brasileiros. A redação dessa emenda foi inserida na Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º. Sendo assim, de acordo com o Código Penal brasileiro, só podem ser confiscados os bens utilizados para a prática de crimes ou produtos de atividades ilegais. Além disso, ainda que o governo quisesse modificar a emenda para confiscar os investimentos, ele precisaria passar pela aprovação do Congresso, o que daria tempo para as pessoas retirarem seus recursos das instituições financeiras, ou seja, tirar o seu dinheiro da poupança. Outro aspecto importante é que qualquer político que viesse a tentar alguma medida parecida sofreria uma perda de capital político expressiva em um curto espaço de tempo, chegando em um possível processo de impeachment. Por último, vamos lembrar que o principal fator que motivou a elaboração da medida foi uma inflação descontrolada, na casa dos 80% ao mês, coisa bastante fora dos padrões atuais, na casa dos 6% ao ano. Por esses motivos, seria extremamente improvável que qualquer governo tentasse, com sucesso, alguma medida desse tipo. E aí, será que você ainda vai ficar com medo do seu dinheiro ficar na poupança? Comenta aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.